Lucas capítulo de número 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus, Jesus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Chamou a si os seus discípulos. Escolheu 12 deles, a quem também deu o nome dos apóstolos, ou de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, circula o nome Bartolomeu, puxa uma seta, escreva Natanael, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor. É engraçado quando nós pegamos esse texto, descobrimos algumas verdades. Os discípulos que futuramente se chamavam o quê? Apóstolos. A história da igreja vai pontuar historicamente a morte de cada um. Mateus morreu esfaqueado. Tiago decapitado. Pedro crucificado. Para baixo, de cabeça para baixo. Filipe em cruz. Natanael estrangulado. Tiago apedrejado. André crucificado como X. Simão Zelote. Judas Tadeu. E Tomé a machadadas. E Judas Iscariotes se matou. Tem ninguém morrendo aí. O único que morre na sua velhice é o apóstolo João. A maioria deles com mortes na perseguição. Só que uma coisa me deixa embasbacado. Embasbacado por entender o princípio do discipulado de Cristo. Eu fiz questão de escrever isso aqui e aí rabiscar, porque eu disse, eu não posso esquecer, eu estou com a memória meio ruim. Tá não, vice. A memória é boa. A palavra discípulo é matetes, aprendiz, que vem do grego. Talmidim, do hebraico, aprendiz. São discípulos que Jesus está chamando, gente que quer e tem vontade de aprender. Quem é o grande discipulador? Jesus. Eu tenho um livro sobre manual do discipulador, eu lancei o ano passado, falando sobre a ideia de discipulado. Eu tenho até na plataforma um curso sobre discipulado, a praxe teológica. Só que no curso eu não tive a capacidade, eu não coloquei nem no livro, mas revendo algumas coisas minhas, o Espírito Santo me deu essa frase. Olha a frase. Um discipulador não pode exercer opressão, mas projeção. Vou repetir. Um discipulador não pode exercer sobre o seu discípulo opressão, mais projeção. Alguém que se considera mentor de outra pessoa, um discipulador, ele precisa entender que o seu discípulo não está debaixo de sua opressão. Você é minha ovelha, você é meu discípulo. Isso é opressão. Porque a ideia do discipulador não é, você é meu. É assim, ó, a ideia do discipulador, você é das nações. Aleluia. Pegaram não? Jesus não exercia opressão, ele exercia projeção. Ide por todo mundo. Glória. Pregar o evangelho. Há um movimento na década de 90 que chega no Brasil e vai pulverizar, dizendo bem assim, você é meu discípulo. Não, não. Dr. Felipe Russell Shedd diz uma frase.
Jesus nunca disse para você fazer discípulo para você. Ele sempre disse, faça discípulo em meu nome. Então significa que eu não faço discípulo para mim, eu faço discípulo para Cristo. Então eu não tenho discípulo. Pergunta por quê? Porque eu não sou o grande discipulador. Paulo disse assim, sejam meus imitadores como eu sou. Significa que eu sou um pequeno Cristo. Então quando eu discipulo alguém, eu estou querendo que esse alguém não se pareça comigo. Porque a origem do cristianismo não é eu, é Cristo. Uou. Então um discipulador não pode exercer opressão, mas projeção, lança. É o que um pai faz com o filho. É o que um líder faz com o filho. Está dando para entender? Então, tire da sua vida pessoas que exercem opressão. E fique do lado de gente que manifesta projeção. Ainda que a projeção doa. Porque todo pai sabe que a pior dureza do pai é no dia que o filho vai embora de casa, ele se casa, vai para outro país, vai fazer intercâmbio, etc. Mas o pai faz isso com dor, mas ele entende, eu não sou opressor. Eu trabalho com projeção. Olha o que diz o salmista. Os nossos filhos são como o quê? Flecha. Ah, para! O salmista diz, os nossos filhos são como flecha na mão de quem? Do valente, do arqueiro. Por quê? Porque um pai é um discipulador que não exerce opressão, mas projeção. Porque quando ele tira a flecha, coloca no arco, ele diz, eu vou te projetar ao centro da vontade de Deus. Então uma coisa a gente precisa deixar muito bem claro aqui. Um discipulador não pode exercer opressão, mas projeção. Glória a Deus. Projeção. Eu tenho 22 anos de idade. Meu sonho é chegar na igreja, sentar e só dar a bênção apostólica. Pergunta por quê? Porque meu sonho é projetar vocês. Meu sonho é sentar ali, ó, daqui a um tempo, e só ver aonde vocês alcançaram. Porque todo discipulador opresso é centralizador. Só ele quer chegar. Entenderam, não? E o princípio pedagógico de Deus não é opressão, é projeção. Quer ver? Quando Miriam se levanta contra Moisés, o Senhor diz para Moisés, deixa ela ir no arraial e continua andando, não é assim? Sim ou não? Vixe. Não. O Senhor diz bem assim, ei, vai esperar 7 dias até ela purificar. Porque depois que ela se purificar, ela volta para o arraial e vocês continuam. Por quê? Moisés, você é discipulador. E como discípulo, ou discipulador, perdão, você precisa projetá-los no centro da minha vontade. Uou. Jesus está orando. Jesus está o quê? Eu preciso entender, Sóstenes, que as escolhas que Jesus faz baseado na oração. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente não ora para escolher. E a gente passa a vida toda orando pela escolha que a gente fez. Anota. Vou falar de novo. Quando você não ora para escolher, e escolhe de forma precipitada marido, escolhe de forma precipitada esposa, escolhe de forma precipitada muitas coisas importantes na sua vida, escolhe só pela aparência, só pelo status, só pela paixão, só por isso, só por aquilo, você escolhe, e depois vai passar a vida toda orando pela má escolha que você fez. Então, ore antes de escolher. Porque quem não ora para escolher, passa a vida toda orando pela má escolha que fez. Terminei. Meu Deus, que isso. Cedo ainda. Olha o que está escrito aí, Rodrigo, capítulo 6, verso de número 12, é o 12? Cadê o texto aqui na tela? Quem é que está ali naquela projeção? Isso, põe aí.
E aconteceu que naqueles dias saiu para o monte para fazer o quê? Quem está orando? E passou a noite o quê? Tweetando? No Instagram? Netflix? Na série? Ele passou a noite fazendo o quê? Agora olha o verso de número 13. Por que ele passou a noite toda orando? E quando já era dia, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12. Ele passou a noite toda orando para escolher no meio de discípulos 12. Ele não escolheu no meio de traidores. Ele escolheu no meio de gente que já era aprendiz. Gente que decidiu andar com ele. Mas ele disse assim, no meio desses discípulos, existe outra classe. Cássio, se eu explicar isso aqui, Cássio está ali, o Cássio é um miserável, ele está ali já soprando no ouvido do Leandro. Agora ele vai entrar, quer ver? Ó, Cássio, Jesus está definindo 3 princípios, pergunte quais? Ó, multidão, discípulo e 12. Do meio da multidão ele tirou um grupo de discípulos. E no meio dos discípulos ele tirou 12 discípulos. Átrio, santo, santíssimo. Ele é o Cristo, Tainá, da multidão. Ele é o Cristo da multidão de discípulos também. Mas ele é o Cristo só dos 12. A pergunta é a seguinte, que nível que você está? Você quer estar na multidão? Quer fazer parte de um grupo grande de discípulos? Ou você quer ser escolhido a dedo? Ele passou a noite fazendo o quê? Para fazer o quê? Escolher o quê? 12. Abre esse microfone aqui. Ele passou a noite toda orando para escolher no meio daquele multidão de discípulos quantos? 12. Porque quando você ora, você erra menos. Não quer dizer que a oração vai evitar erros, mas a oração evita mais erros. Aleluia. Pegou ou não? Pegou ou não? Vou falar de novo. Deus não está dizendo, quer dizer que se eu orar não terei erros? Não, não, não. Ele está dizendo, se você orar, você vai errar menos. Pega essa. Jesus orou a noite toda, escolheu 12. E no meio do 12, escolheu um Judas. Imagine se ele não tivesse orado. Tinha escolhido quantos Judas? Ele está dizendo, se você orar, você vai escolher um Judas só. Mas se você não orar, vai escolher 12 Judas. Meu Deus. Então Jesus está ensinando para nós, nesse dia, que esses 12 homens foram escolhidos à base da oração. Jesus não olhou para eles assim, não, eu vou escolher, ele é dizimista e o dízimo dele é alto. Não, ele tem um carro importado, ele é bajulador, ele é isso. Ah, Jesus disse, não, não. A escolha não é democrática. A escolha é teocrática. Teo, Deus, cracia, governo. É Deus que escolhe. Quando você orar, você fará a escolha que Deus tem para você. Ah! Olha o hashtag aí. Hashtag ore para escolher. Eu preciso entender, Pastor Caio, que esses 12 são escolha de Cristo, através da oração. Abre comigo Marcos 3, abre aí. Marcos 3, 13. Olha lá, Marcos 3, 13. Lê aí. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis. Para. Continua. E vieram a ele. Vai. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem. Volta o pregar. 13 lá, porque tem uma palavrinha que é um segredinho, filhinha. Vai lá. E subiu ao monte, Ah.
e chamou para si os que ele quis. É Ele que quer. Porque todo mundo que era discípulo queria. Mas Ele diz, não adianta você querer se eu não quero. Oh, aleluia. Os 12 foram decisão de Cristo. Ele quis. Está dando para entender? Aí tem gente que diz bem assim, mas por que ele? Por que o Sócrates? Por que o Clebinho? Por que a Dérica? A resposta aí, Dérica. Porque ele quis. Aleluia. Porque ele quis. Vou falar de novo. Porque ele quis. Mas eu sou melhor do que ela. Eu sou melhor do que ele. Não briga comigo, não. Briga com ele. Porque foi ele que quis. Eu uso as coisas loucas para confundir as sábias. Vou liberar de novo. Eu uso as coisas loucas para confundir as sábias. Ele quis. Agora pergunta. Tá cortando aí no fone de vocês? Não, é só no meu, né? Tá cortando? Ele quis. Grite bem alto, ele quis. Não, mais alto, ele quis. Ele quis. Sim ou não? Olha lá. E subiu ao monte e chamou para si os que ele... 12 homens. 12 personalidades. 12 histórias. E o pior de tudo, para complicar, ele decide escolher a maioria desses discípulos. Quase 70% desses discípulos nasceram na Galileia. Deixa eu explicar geograficamente para vocês. A Galileia não era um lugar bem quisto. Era chamada até Galileia dos Gentios. Ele vai escolher homens em território ruim, homens que não têm um currículo exemplar, mas ele diz assim, se eu escolher os perfeitos, o mérito vai ser deles. Que raiva, cara. Tá bom, terminei. Ele diz assim, ó, se eu escolher os perfeitos, o mérito vai ser de quem? Então, eu não vou escolher ouro. Pegou? Ele disse, ouro já tem brilho próprio, eu vou escolher bronze. Porque bronze polido, quem não conhece acha que é ouro. E o desafio de um discipulador e de um líder não é pegar ouro, é pegar bronze, polir e fazer ele brilhar. Meu Deus. A maioria desses futuros discípulos, geograficamente, está em Cafarnaum, que é Galileia. E Galileia tem um grande problema. A Galileiazinha. Abre comigo Mateus 11, 23. Mateus 11, 23. Olha o que ele decide escolher. Uns caras da Galileia. 11, 23. Olha o que tinha na Galileia. Porque Cafarnaum está dentro ali. Lembre-se sempre que Jesus escolhe os primeiros discípulos quando ele desce para Cafarnaum, que é Galileia, geograficamente. Olha o ambiente que ele vai escolher, os tribulozinhos. Lê aí para você ver. Um ambiente poderoso. Só tem gente top lá, profecia no lugar, vai. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até ao céu, serás abatida até ao inferno. Por quê? Se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ele vai escolher mais da metade dos discípulos que têm origem aonde? Em Cafarnaum, na Galileia. Olha a promessa que tinha sobre Galileia. Eu estou com vontade de falar uma coisa, filho. Deus gosta de pegar lixo para reciclar, irmão. Vou falar de novo.
Deus gosta de pegar lixo para reciclar. Por isso que Ele foi me pegar você. Porque Ele é especialista. Você também, Diego. Ele é especialista em pegar lixo, reciclar e fazer pai de família. Pegar um lixo moral e fazer dele um homem e uma mulher de Deus. Estou liberando. Ele tem poder de pegar um traficante, um drogado, uma prostituta, alguém que vive uma vida promíscua e dizer bem assim: não é a religião que vai mudar você, sou eu, porque eu estou chegando em Cafarnaum e te escolhi. Aí tem uns babaca que diz assim, né? Os moralmente, né? Diz bem assim: na igreja tá cheio de ex. É claro, ainda bem que é ex. Porque Deus é especialista em pegar lixo e fazer esses lixos se tornar referência. Tudo bem? Abre todo mundo a Bíblia aí. Pega esse smartphone e abre essa Bíblia. João 15:16. Mas vou ler na pressão. Eu vou ler na pressão para você dar glória. Vou ler na pressão. João 15:16. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedires ao Senhor vos seja concedido. Jesus está deixando bem claro: Pedro, João, Natanael, André, Felipe, não foi vocês que me escolheram. Eu te escolhi. Mas eu sou da Galileia, lugar inópito, lugar ruim. Eu não tenho tanta habilidade. É por isso que eu te escolhi. Glória! Porque eu vou confundir muita gente. Galileia. Galileiazinho. Olha a Galileia como era. Galileia, os primeiros discípulos, tudo Galileia. Abre aí Marcos 1, olha aí, vamos entender Galileia. Olha o ambiente da Galileia. Marcos 1, verso 14. Leia aí, Marcos 1, 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. 18 não, 16. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André. Lê o 28 agora. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. É mais ou menos assim: ninguém investe nesse lugar. Ninguém investe nesse povo. Mas ele decidiu investir. Ele decidiu investir. Irmão, eu era da Galileia. Irmão, não era nem para mim estar aqui. Irmão, eu nasci no interior do lugar tão distante. Comedor de jabá e farinha. Na casa dos meus avós tinha candeeiro, tomador de garapa. Você tem noção? O chuveiro que eu tomava banho na casa dos meus avós era o rio que ficava atrás da casa. Aí alguém olha para mim hoje e diz: você prega para lá nos maiores congressos no Brasil e no mundo. Aonde Deus foi te buscar? Num palacete? Aonde Deus foi te buscar, pastor? O senhor estava aonde? Numa mansão? Não. Eu estava na Galileia. Eu estava em Cafarnaum. Mas ele decidiu passar por lá. É para pegar agora, para dar glória. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Ele está passando aí. Ele está passando aí. João 7, 40 e 42. Ele escolhe gente da Galileia. Eu não estou dizendo que ele não pode escolher gente do palacete. Não estou dizendo isso. Estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que a maioria que ele escolhe é gente de um ambiente que ninguém investiria. Lê aí, Jaqueline. 7:40 e até o 42. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta.
Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois o Cristo da Galileia. Ah, tá vendo? Tá vendo o preconceito? É. Você pegou? Sim. É disso que eu tô falando para vocês, que Galileia não era um lugar top, cara. Vem, pois Cristo da Galileia. Continua. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Para. Eles estão contestando, dizendo assim: não. Ele não pode vir da Galileia. Jesus nasceu onde? Belém. Mas ele foi criado aonde? Em Nazaré. Seu ministério se tornou fecundo aonde? Em Cafarnaum, que é Galileia. Ele está dizendo: não, cara. Está tudo errado. Eles estão contestando, mas o que eles não sabem aqui é que Jesus nasceu aonde? Aonde, pessoal? Essa profecia se cumpriu. Ele nasceu em Belém. Mas ele decidiu que todo mundo achasse que ele era da Galileia. Que vontade de ler um texto, irmão. Que vontade de ler um versículo aqui. Irmão, sabe o que a gente precisa entender? Que Deus sempre vai escolher quem a gente não escolheria. Escreve isso. Deus sempre vai escolher quem a gente não escolheria. Cá para nós, algum de vocês escolheria gente da Galileia? Sim ou não? E aí, pessoal? Dérica, cadê o microfone? Põe ali, a Dérica pregar comigo um pouco. Dérica, você escolheria alguém da Galileia? Não, bispo. Quer saber a loucura, Dérica? Sim. Quando Jesus morre e ressuscita, durante 40 dias ele fez 10 aparições. E a última aparição, Deus. olha lá, Mateus 28. Olha lá. Mateus 28. Meu Deus. Mateus 28, 16. E os 11 discípulos. Por que 11? Porque Judas já tinha tirado o quê? Agora aí, ó. E os 11 discípulos partiram para um monte que Jesus tinha Designado. Ele está dizendo assim: Jesus marcou na agenda. Uau. Jesus disse: eu quero encontrar com vocês no lugar que ninguém dá crédito. Eu quero me encontrar com vocês no lugar que... Agora, quer saber a pior, daí? Você não deu glória até agora. Em Lucas e em João, o texto diz que quando Jesus é assunto aos céus, o texto diz que ele está entrando entre as nuvens. Um anjo aparece e disse: varões Galileus, varões Galileus, esse mesmo que viste subir aos céus voltará. Ele está mandando uma mensagem. Só quem é Galileu sabe o que ele está falando. A mensagem é a seguinte, presta atenção: vocês são uma geração que ninguém investiu, que ninguém deu nada. Vocês são varões galileus, mas assim como viram ele subir, ele descerá. Tanto versículo. Começa a me dar
Começa um monte de versículo na minha cabeça. Você começa... Olha lá. Atos 1:11. Abre aí. Atos 1:11. Tá aqui, filhinho. Tá aqui, filhinho. Atos 1:11. Lê aí. Lê. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. A Bíblia é terrível, não é não? Cássio, vem cá, Cássio. Vem logo, Cássio. Vem aqui. Cássio, pega o microfone. Fala um pouquinho sobre a Bíblia naquela câmera ali. A importância da Bíblia nessa igreja, nesse culto. Naquela câmera. Meu Deus! Qual câmera? Aquela? É. A importância da Bíblia. Porque a Bíblia é a resposta de tudo. Ele é um monstro sagrado, um poeta das Escrituras. Ele faz você amar a Bíblia mais do que mais, do que mais, do que mais, do que mais, do que mais. Obrigado, Cássio. Grite bem alto. Galileia. Mais alto, Galileia. E eu vou terminar. Não, acho que não vai dar tempo, não. E eu vou falar o primeiro, mas eu vou falar em 15 minutos. Sério. Pergunta por quê? Porque fala tão pouco dele na Bíblia. Hoje eu quero falar sobre Natanael. Grite bem alto, Natanael. Olha lá. Abre lá, João. Capítulo 1. Verso de número 35. E no dia seguinte João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar, Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando, vendo que ele o seguia, disse: quem buscai? E eles disseram: Rabi, o que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde ver. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse: achamos o Messias, traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, se chamará Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte, quis Jesus ele quis ir para onde? Meu Deus. E achou Filipe. Ele achou Filipe aonde, pessoal? Ele está atrás de você. Ele quer você. Ele quer você. E não adianta se esconder. Não, eu vou para Galileia, porque lá ele não vai, não. Ele decidiu: vou para Galileia atrás de você. Aí quando ele viu Filipe, olha o que ele diz na Galileia: segue. Pergunta por quê? Porque ele vai na Galileia por você, mas quando ele se encontra com você, ele te tira da Galileia. 44. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. E Filipe achou quem? E disse: havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É um preconceito. E disse Filipe: vem ver. Vem pagar para ver, miserável. Vem aqui ver. Porque tem gente que vem aqui na igreja só para ver se é isso mesmo. Ninguém fala nada. E Jesus viu a Natanael. Pegou ou não? Você pegou? Quem é que saiu para ver Jesus?
Mas quem é que foi visto primeiro? Natanael saiu para ver Jesus, mas o texto diz que Jesus viu Natanael primeiro, que Natanael viu ele. Ah, para. E Jesus viu Natanael, vi ter com ele e disse dele: eis que é um verdadeiro israelita, quem há não há dolo. E disse Natanael: da onde você me conhece? Eu te vi, Natanael. Debaixo da onde? E disse Natanael: vai. Próximo versículo. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus. Deixa eu explicar uma coisa. Ele vai escolher Natanael. Alguns segredos aqui. O André ouviu. O Pedro foi levado. O Felipe foi achado. O Natanael. Vou repetir, de repente você não pegou. Anota isso daí, está no texto. Olha lá. André ouviu. Pedro foi levado. Felipe foi achado. Natanael foi visto. Está escrito. Só ler. Os primeiros 4 discípulos foi assim. Está lá, ó. Versos 36 e 40. André ouviu. Pedro, versos 41 e 42. Foi levado. Felipe, verso 43. Foi achado. E Natanael foi visto. Pegou ou não? Isso fala das 4 encontros com Deus. Às vezes você ouve, às vezes você é levado, às vezes você é achado, às vezes ele te vê. Há 4 maneiras, Cássio, de alguém chegar até Jesus. Alguns que estão me assistindo chegaram a Jesus porque ouviu a palavra. Outros, porque um amigo levou você na igreja. Outro foi achado. E outro foi visto. Pergunta por quê? Isso fala de 1 Pedro 4,10. A multiforme graça não é uniforme, é multi. Com cada um Deus se encontra de um jeito. Com cada um Deus dá uma experiência. Agora, posso falar uma loucura para terminar essa mensagem? Grite bem alto, Natanael. Mais alto, Natanael. Você sabe onde Natanael nasceu? Sabe qual é a cidade que Natanael nasceu? Querem saber ou não? Sim. João 21. Olha onde Natanael nasceu. Por quê? Porque você precisa... Ah. Travou aqui, não tem um comentário. Os irmãos estão ligados, irmão. Não comenta não, tá? Não comenta não, porque eu gosto assim, quando você fica ligadinho. Os irmãos estão ligadinhos aqui, irmão. Não tem nenhuma aleluia, nem glória. Isso aí, meu filho. Pega papel e caneta e anota. Olha onde Natanael nasceu. João 21, 2. Lê aí. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Para. Cássio, para. Aonde Natanael nasceu? Hã? Caná da... João 1. Jesus disse, eu vou lá porque eu vou escolher uns, porque aqui ele não tem uns 12 ainda. Mas no capítulo 1 ele escolhe alguns. Mas ele faz questão de escolher Natanael no capítulo 1. Pergunta por quê? Porque no capítulo 2 ele vai na cidade de Natanael operar um milagre. João capítulo 2, e foi Jesus convidado a uma festa em Caná da Galileia com seus discípulos. Ele disse: Natanael, eu sei que vou começar a fazer milagre no capítulo 2 e vai ser em Caná.
Então eu preciso levar você, porque você precisa entender que eu sou Deus da tua cidade. Eu opero milagre em Caná. Eu sou o Senhor. Eu te desafio. Um dos livros importantes sobre os 12 encontros dos discípulos, John MacArthur. É bom, mas não é uma expressão exegética como eu estou fazendo. Meu sermão é exegético. Eu estou fazendo exegese do texto aqui. Estou explicando por ponto. Depois que eu acabar essa série, eu vou fazer um livro. 12 homens. 12 discípulos. Eu estou dizendo que Jesus começou a escolher Natanael. Porque ele sabia que no capítulo 2 ele ia para que cidade? E Natanael da onde? Agora olha lá, capítulo 2. Verso 2. Leia aí, Aline. 2:2. João 2:2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Quem foi convidado no meio ali? Jesus. E quem mais? Discípulos. No meio dos discípulos tem quem? Natanael. Ele conhecia o pessoal da festa, sim ou não? Conhecia quem estava casando, sim ou não? Cidadezinha, irmão. Estou falando de São Paulo. Estou falando, é Caná. Acaba o vinho. Quem é que vai auxiliar para transformar água em vinho? Os discípulos. E quem é que está no meio? E Natanael conhece muito bem que o povo de Caná da Galileia é conversador, fofoqueiro. E Natanael diz, eu sei que ele é profeta, mas eu não vi nenhum milagre. Porque ele começa os milagres no capítulo 2. Para! Pastor, por que o senhor não começou falando sobre Pedro e Judas? Porque eu decidi falar sobre Natanael, que conta a cronologia do primeiro milagre de Jesus. Deus te fará uma história como Natanael. Acabou? Terminei. Em alguns textos da Bíblia vai chamar de Natanael, Bartolomeu. Mas Natanael. Agora o engraçado está aqui. Não sei se eu posso falar isso aqui. Quando Natanael chega, põe lá no texto, filhinha. Capítulo 1. Quando chega lá, capítulo 1, verso de número 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Eis que é um verdadeiro israelita. Circula a expressão verdadeiro israelita. Isso está associado no campo litúrgico, religioso, tá? E vou explicar por quê. Porque Jesus está falando da área religiosa dele. És um israelita em quem não há o quê? O que é dolo? Agora olha o 48. E disse Natanael, de onde você me conhece? Aí Jesus olha para ele e diz assim, eu te vi debaixo da figueira. Aí o verso seguinte, quando Jesus diz isso, Natanael disse, tu és o Filho de Deus. A Bíblia não diz o que não fala. Mas eu preciso explicar 2 pontos importantes teologicamente. Número 1. Há 2 visões para esse texto. Primeira visão está associado com os mais brilhantes teólogos rabino messiânicos. Se tornaram messiânicos e fizeram algumas exegeses sobre isso daí. E qual é o posicionamento que eles primeiro dão? Número 1. Quando Jesus diz, és um israelita sem dolo, está falando da vida religiosa dele. E logo em seguida Jesus diz para ele o quê? Eu te vi debaixo da figueira. A figueira no Torá é símbolo de sabedoria e felicidade. Quando um israelita queria meditar, ele saía de casa e ia para debaixo de uma figueira.
É a própria Torá e o Talmud que vai dizer isso. Era hábito religioso sair de casa e ir debaixo da figueira para meditar. E era debaixo da figueira, por isso que o Torá tem a figueira como a árvore da felicidade, do conhecimento. Porque se ensinava o Torá debaixo da figueira. Então alguém quiser fazer uma prece, uma oração, ia debaixo da figueira. Porque isso é bíblico, está no Torá. Zacarias 3:10, abre aí para você ver. Zacarias 3:10. O lugar de reunião era debaixo de figueira. Zacarias 3:10, olha lá. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo do quê? E para mais o quê? Figueira e videira era ponto de encontro. Pergunta por quê? Por isso que Jesus disse em João, eu sou a videira. Sou ponto de encontro. Eu sou o ponto de encontro. Alguns vão dizer que Jesus está dizendo para ele, eu te vi debaixo da figueira, dizendo para ele bem assim, eu te vi quando você fez aquela oração. Porque o que o eterno, o Yeshua HaMashiach está dizendo, nesse primeiro ponto, traz a ideia mais ou menos assim, ó, eu sei a oração que você fez debaixo da figueira. Por isso que ele fica em choque, diz assim, cara, só Deus ouviu isso. Só Deus ouviu isso. Então, número 1, eu estou dizendo fonte, a primeira fonte é essa, e não se sabe se é ou não é, mas eu estou dando a fonte, e eu estou explicando para você, que Deus está dizendo para Natanael, Natanael, eu conheço o teu íntimo, eu conheço o teu particular, eu conheço a tua oração do oculto, quando você orava debaixo da figueira, fez propósito, li o texto, eu estava lá, Natanael. Segunda coisa, a segunda vertente. Por que Jesus disse eu te vi debaixo da figueira? Segunda. Dr. Carlson vai concordar com isso, alguns teólogos ortodoxos vão concordar com isso também. Que está linkado. Porque não se explica por quê. Natanael, segunda posição, ele tem a mesma idade que Jesus. Lembra que Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo? José e Maria subiu com Jesus, desceu com Jesus para o Egito, lembra disso? Só que conta-se alguns historiadores que a mãe de Natanael, para esconder o filho, para não morrer pelos soldados romanos, enviado por Herodes, colocou ele debaixo da figueira, escondeu para que os soldados não matassem. E enquanto ele estava escondido, a mãe orava para que o Eterno livrasse o menino. Conta-se a história que aos 15 anos de idade ela chamou Natanael e contou essa história para ele. E disse para Natanael, não conte para ninguém. Quando Jesus olha para Natanael e diz, eu te vi debaixo da figueira, era uma história que só quem sabia era Natanael e a mãe. Número 2, Jesus está dizendo, ei, no dia da tua angústia você achou que eu não estava te vendo, mas você não morreu porque eu te vi. Você não morreu porque eu estava lá. Eu te vi debaixo da figueira. Terminei a mensagem sobre Natanael. Natanael morreu. Os historiadores vão dizer que Natanael morreu, tirado a pele dele.
Foi degolado, mas antes de ser morto, foi tirado a pele dele. Pergunta pra mim, por que o senhor sabe disso? Não, fala no microfone, Por que rapaz. o senhor sabe disso? Porque eu fui lá. Em 2014 eu estive no Vaticano, na Capela Sistina. Você sabe que a Capela Sistina foi feita pelo Papa em homenagem ao Templo de Salomão? E no altar da Capela Sistina, quem pintou a coisa mais importante no altar foi Michelangelo. E a pintura que tem no altar da Capela Sistina, feita por Michelangelo, é uma obra chamada Juízo Final. Michelangelo fez aquela obra em denúncia ao papado. E lá na Capela Sistina, a informação histórica visual que você tem, que no meio de todos aqueles que Michelangelo pinta, ele vai pintar quem? Natanael. E ele pinta Natanael assim, lá na Capela Sistina está assim, ó. Está o corpo, ele sentado assim, mais ou menos sentado, de um lado está uma faca e do outro lado está a pele de Natanael. Michelangelo está pintando, dizendo bem assim, essa foi a morte dele. E Michelangelo está dizendo bem assim, de todos os discípulos que foram mortos, ele se parece comigo, porque historicamente essa era a denúncia que Michelangelo estava fazendo. Vocês estão tirando minha pele, estão me matando devagar. Capela Sistina, juízo final. Morreu. Pergunta para mim, o que é a pele? O que é a pele? A pele é o maior órgão do corpo humano. É responsável com a principal dos 5 sentidos. Qual que é? Tato. Epiderme, derme e hipoderme. As 3 camadas principais. Epiderme, derme e hipoderme. Será que eu errei algum? Acho que não. Qual é a função da pele? Proteger. Historicamente, na Capela Sistina, estudando sobre Natanael, você vai descobrir que dos 12, o único filósofo, historiador, foi Natanael. Natanael contribuiu de forma absurda. Os historiadores vão dizer que Natanael pregou na Índia. E eu terminei. O que foi antes? Você está olhando aí parado, paralisado? Por quê? Natanael. O milagre começou onde? Na cidade dele. Eu começo essa série dizendo: o milagre vai começar na sua casa, na sua cidade, na sua vida. Sabe por quê? Porque ele viu o teu gemido debaixo da figueira. E ele viu também quando os soldados passavam e você estava escondido entre as folhas da figueira. Deus te abençoe. Olha lá, segunda mensagem lá no fundo. Eu termino dizendo para vocês que cada terça eu vou falar de um discípulo. Pastor, qual será o discípulo semana que vem? Sei não. Cola aí. Cola aí foi ótimo, né? Cola aí. Adora Jesus e depois você vai descobrir qual é o discípulo. Próximo culto que a gente vai estar junto é quando? Domingo. Que hora? 10. Te espero aqui. Para domingo às 10, um culto de celebração em nome de Jesus. Eu dou a bênção em Maf Music, adore, e eu termino o culto dando a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. O nome Natanael significa Deus deu e ninguém pode tomar. Um abraço.